Olá, meninas e meninas, estamos de volta e o assunto de hoje ele é muito importante, tá certo? Nós vamos falar aqui sobre algumas porcentagens que são notáveis no uso da matemática. Por exemplo, elas sempre representam algo importante para nós. A primeira que eu quero falar aqui para vocês é o 100%. O 100% representa algo muito importante para nós? Sim, gente. Porque 100% representa o todo, representa o total. Então, toda vez que eu falo em porcentagem, 100% representa tudo que eu tenho. Tá certo? Se eu estiver fazendo um problema que ele fala sobre desconto ou fala sobre um valor de acréscimo e me der um valor base, esse meu valor base é o meu 100%, é o meu total, é da onde eu vou tirar ou é da onde eu vou acrescentar. Sempre que a gente está fazendo problema de porcentagem, a gente tira ou acrescenta em cima dos 100%, do meu todo, das minhas 100 partes, tá certo? Fazendo essa ideia aqui, eu vou ter o seguinte, outra porcentagem importante, que é o 50%. Aí comigo, 50% vai representar o quê na matemática? Imagine, você vai pensar, 100% e 50%, 50 é a metade de 100, isso mesmo. Então, quando eu falo de 50%, eu estou falando da metade. E se fossem números, como é que ficaria isso? Como é que ficaria o 100% em números? Gente, o 100% ele é representado por que é um inteiro, tá certo? E os 50% a gente representa pela fração meio, que a gente já representa a metade da fração e agora a gente representa 50%. Lembra que eu falei que a porcentagem pode ser também escrita em forma de fração. Pronto. Outra fração que também pode ser expressa por porcentagem e é muito importante para nós também é a do 25%. Veja só, 25% aqui, ele vai representar para mim uma parte de 4 pedaços. Então, 25% é sempre um quarto. E aí, se eu quiser descobrir 25% de algum valor, é só eu dividir esse valor por 4. Por exemplo, quanto equivale, digamos aí, 25% de 20? A gente pega o 20, divide por 4 e vai encontrar 5, tá certo? Como resposta. Então, 25% de 20 é a mesma coisa de dizer 5 pedaços ou 5 partes. Pensando nessa pegada aqui, a gente também vai ter 10%, que é uma fração muito importante para a gente na porcentagem. Veja só, 10% vai representar uma parte de 10. Então, toda vez que eu quiser descobrir 10% de alguma coisa, é só eu dividir por 10, tá certo? Então, 25% a gente divide para descobrir por 4, porque a fração é um quarto, e a fração aqui, um décimo, que representa 10%, a gente sempre divide por 10, para a gente descobrir uma porcentagem, tá certo? Isso aqui vai nos ajudar a fazer cálculos mentais, gente. Essa é a ideia. Veja só aqui, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês aqui rapidinho, que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Exemplo. Se eu perguntar para vocês 50% de 200, automaticamente a gente viu que 50% é o quê? Metade. Então, qual é a metade de 200? 100. Então, 50% de 200 vai ser o quê? 100. Prontinho. Acertamos a primeira. Vamos aqui para outro exemplo para ver se vocês ficaram craques aqui, ó. Vamos ver aqui, 25% de 200. Eu já sei, 25% aqui, a senhora disse que é um quarto, então é só eu dividir por 4. 200 dividido por 4 vai me dar quanto? 50. Veja como a gente já está caminhando. E agora vocês vão me dizer o seguinte: quanto é 10% de 200? Pense aí comigo. 10% é um décimo, então é só eu dividir por 10. 200 dividido por 10
vai me dar o quê? Vai me dar 20. Então, 10% de 200 é igual a 20. Isso. E se eu perguntasse, gente, olha como é importante esse posicionamento do cálculo mental na porcentagem, ó. Eu tô aqui, fiz essa situação, mas eu poderia agora dizer para vocês, me digam, partindo do que a gente já descobriu aqui, quanto é 75% de 200. Gente, vocês sabendo 50% e 25%, pense comigo, 50 mais 25% é igual a 75%. Então, 100, que é 50%, e 50, que é 25%, vai formar quanto? 150. Desse jeito, eu descubro 75%. Então, dá para fazer, por exemplo, 5% de 200. Olha só como isso é interessante e é importante que a gente estude esse cálculo mental para facilitar a gente na hora dos cálculos. Ó, 5% de 200. Pense aí, qual é a minha tabelinha que eu fui montando aqui usando as minhas principais porcentagens? Eu vou pensar, 10% de 200 é 20 e 5% é a metade de 10. Então, eu vou fazer o quê? 20 dividido por 2. A metade de 20 é 10. Então, eu vou encontrar aqui que 5% de 200 é 10. Tudo isso sem fazer contas grandes, tudo isso sem deixar a porcentagem em forma de fração, tudo isso só sabendo que 100% é o total, 50% é a metade, 25% eu divido o valor por 4, que é 1/4, e 10% eu divido o valor por 10, que é 1/10. Partindo disso aqui, vocês podem ter 60%, que é 50% mais 10. Eu posso ter 75%, que é 50 mais 25%. Eu posso ter 35%, que é 25% mais 10%. Então, eu também posso fazer porcentagem dessa forma, tá certo? E isso aqui é um cálculo mental muito prático pra gente, tá? Forte abraço, qualquer dúvida já sabe onde me procurar e a gente vai seguindo com a nossa série sobre porcentagem.